Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar com a frente 1. Vimos na aula número 25 a parte de sistemas isolados. Um sistema é isolado quando há conservação da quantidade de movimento. Então, vocês viram que nós fizemos vários exercícios com choques, colisões, explosão de granada. Esses são exemplos de sistemas isolados, ou seja, a quantidade de movimento antes do choque, antes da explosão, é igual à quantidade de movimento depois do choque, depois da explosão. Esse capítulo 26, aqui, aula 26, é um capítulo, na verdade, que vai falar só sobre colisões, ok? Então, pegue o seu caderno 4, frente 1, aula 26, página 5. E vamos com mais um trechinho do AC/DC. Pessoal, olá. Em primeiro lugar, vamos seguindo aí o caderno de vocês, fases de uma colisão. Nós temos a fase da deformação. Ela começa quando os corpos entram em contato e terminam quando suas velocidades tornam-se iguais. Imagine duas bolinhas, ó, elas vão fazer isso, ó. Quando elas batem, elas deformam e depois tem a fase da restituição que eu vou falar já já. Nessa fase da deformação, a energia mecânica do sistema pode se transformar em outras formas de energia. Energia potencial elástica ligadas a deformações elásticas, energia térmica, elas podem provocar um aquecimento quando elas colidem, energia sonora pode provocar barulho durante a colisão e trabalho que é usado para produzir deformações permanentes. A fase de restituição, ela tem início quando as velocidades dos corpos se igualam e termina com a separação dos corpos. Então, ó, colidiu, deformou, restituiu, tá? Durante a fase de restituição, desaparecem as deformações elásticas e a energia potencial elástica armazenada durante a deformação é retransformada em energia cinética, podendo haver ainda mais produção de energia térmica e sonora. Nós vamos trabalhar agora com o coeficiente de restituição. Vamos representar pela letra E. Como é que nós vamos calcular o coeficiente de restituição de uma colisão? Então, nós temos aqui ó, o momento antes da colisão, bolinha B está indo na frente com velocidade B e bolinha A vem vindo atrás com uma velocidade VA. A bolinha A, pumba, bate na bolinha B. Então, a bolinha B se afasta com uma velocidade V''B e a bolinha A vem atrás com uma velocidade V''A. Note que as velocidades mudaram antes e após a colisão. A velocidade relativa entre as bolinhas antes da colisão, ela é chamada de velocidade de aproximação. Então, imagine a bolinha B com uma velocidade, vamos chutar lá uns 5 metros por segundo. A bolinha A vem atrás com velocidade 8. Então, se a velocidade de A é maior que a de B, A vai bater em B. A bolinha A se aproxima da bolinha B. Eu chamo isso de velocidade de aproximação, antes da colisão. Então, velocidade de aproximação, vou representar por V índice AP, é a velocidade da bolinha A menos a velocidade da bolinha B. A se aproxima de B. Aproximação, VA menos VB. Depois que A bate em B, a B leva um choque e cai fora. Então, a bolinha B vai se afastar da bolinha A. Então, eu chamo após o choque de velocidade de
afastamento. Então, a velocidade de afastamento, V índice AF, agora é ao contrário. O B levou um choque e cai fora. Então, é a velocidade da bolinha B, V' B, menos a velocidade da bolinha A, V' A. O coeficiente de restituição E, ele vai ser definido como a velocidade de afastamento, que é isso aqui, dividido pela velocidade de aproximação, que é isso daqui. São duas velocidades relativas. Lembra que velocidade relativa a gente subtrai uma velocidade da outra. Observações ou notas. Primeira nota, o coeficiente de restituição é adimensional, ou seja, ele não tem unidade. Você está dividindo velocidade por velocidade, as unidades se cancelam, então o E não tem unidade. Nota número 2, o coeficiente de restituição vai ser um valor entre 0 e 1. Você vai ter coeficiente de valores E igual a 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,15, 0,16, 0, alguma coisa, no máximo até o valor 1, de 0 a 1, ok? Tipos de colisões. Os tipos de colisões vão depender do coeficiente de restituição. Quando o E for exatamente igual a 1, a colisão é chamada de perfeitamente elástica ou simplesmente colisão elástica. O que acontece numa colisão elástica? Os corpos vêm, batem, retornam, não perdem energia. A energia energia dos corpos antes da colisão e após a colisão são iguais. Isso é uma colisão elástica ou perfeitamente elástica. A conservação da energia, ok? Sempre que o E for igual a 1. Se a colisão for um valor entre 0 e 1 menor que 1, não pode ser igual a 1, porque 1 é elástica. Se for um valor entre 0 até um valor menor que 1, ela é chamada de inelástica. A própria inelástica tem duas subdivisões: a colisão parcialmente elástica e a perfeitamente inelástica. O que é parcialmente elástica? É quando o coeficiente de restituição é um número maior que 0, mas um número menor que 1. Então, pode ser 0,1, 0,2, 0,15, 0,13, 0,20, 0,14, 0,99, ok? Entre 0 e 1. Isso é uma colisão parcialmente elástica. Eles batem e retornam, mas não há conservação da energia. A energia é perdida. A energia antes da colisão é maior do que depois da colisão. Há uma dissipação, há uma perda de energia. A colisão perfeitamente inelástica ou simplesmente inelástica, ela tem o coeficiente de restituição E igual a 0. O que acontece na inelástica? Os corpos batem, grudam e caminham juntos. Por isso que o coeficiente de restituição é igual a 0. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. A velocidade de afastamento, o que é afastamento? V' menos V'. As duas velocidades são iguais porque eles caminham juntos. Então, quando você fizer este valor menos esse valor, a velocidade de afastamento vai dar 0. Dividido pela de aproximação, o E dá igual a 0. Sempre na colisão inelástica, os corpos batem, grudam, caminham juntos, ok? Então, na verdade, nós temos três tipos de colisões: a perfeitamente elástica ou simplesmente elástica, o E é 1. A parcialmente elástica, o E é entre 0 e 1.
ele é maior que 0 e menor que 1, e a perfeitamente inelástica ou simplesmente inelástica, quando os corpos caminham juntos, o E é igual a 0. Nessa aqui, ó, não há perda de energia. Nessa daqui há uma perda parcial de energia, e na inelástica há uma grande perda de energia. Agora, detalhe importante, seja qual for a colisão, elástica, parcialmente elástica ou inelástica, nos 3 casos, é considerado sistema isolado a conservação da quantidade de movimento. Então, seja essa colisão, essa ou essa, continuaremos a fazer quantidade de movimento inicial igual quantidade de movimento final, ou que antes igual a que depois. Ok? A quantidade de movimento, seja qual for a colisão, é conservada. Beleza? Então, pegue o seu caderno, página 7, e vamos fazer o primeiro exercício. Número 1. Na Copa do Mundo de 2018, observou-se que para a maioria dos torcedores, um dos fatores que encantou foi o jogo bem jogado, ao passo que o desencanto ficou por conta de partidas com colisões violentas. Muitas dessas colisões travavam as jogadas e não raramente causavam lesões nos atletas. A charge a seguir ilustra a narração de um suposto jogo da Copa feita por físicos. Eu não coloquei aí, pessoal, porque ia ocupar muito espaço, mas vocês têm a figurinha aí no caderno de vocês, vocês têm a charge aí. Com base na charge, nos conhecimentos sobre colisões, e supondo-se que um jogo de futebol os jogadores se comportam como um sistema de partículas ideais, é correto afirmar que em uma colisão elástica, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial. Errado. O que eu falei para vocês? Na colisão elástica, a energia não é perdida. A energia final é igual à inicial. B. Elástica, a quantidade de movimento total final é menor que a inicial. O que eu disse também para vocês? Seja qual for a colisão, a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final é igual à inicial. C. Numa colisão parcialmente elástica, a energia cinética total final é menor que a inicial. Correto, na parcialmente elástica, há perda de energia, então a final é menor que a inicial. Portanto, a alternativa correta, alternativa C. Vamos ver as demais. Na perfeitamente elástica, a quantidade de movimento total inicial é maior que a final. Errado, seja qual for a colisão, a quantidade de movimento inicial e final são iguais. Letra E, na parcialmente elástica, a quantidade de movimento total final é menor que a inicial. De novo, a mesma coisa, elas são iguais, tá? Então, o número 1, alternativa correta, item C. Exercício número 2, da VUNESP. O bloco A desliza a partir do repouso, ó, bloquinho A, em repouso, velocidade inicial 0. Consequentemente, energia cinética inicial 0. Do topo de uma rampa de 5 metros de altura e colide com um bloco B de mesma massa, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. Então, o A desce e colide com o bloco B. Desprezando-se o atrito e o efeito do ar durante todo o movimento dos blocos, supondo a gravidade G igual a 10, e sabendo-se que a colisão foi elástica e unidimensional, ele pede a velocidade do bloco B após a colisão. O que eu fiz em primeiro lugar?
Como ele desprezou aqui atrito e efeito do ar, a energia mecânica aqui em cima do bloco A, e quando o bloco A chega aqui embaixo, ele possui a mesma energia mecânica. É um sistema conservativo. A conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial aqui em cima, igual a energia mecânica final aqui embaixo. Está aqui, ó. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica do bloco A final aqui embaixo. O que ele tem aqui em cima? Lembra que energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Como o bloco A está parado, ele não tem cinética, mas ele tem altura, que ele tem? Energia potencial. Então, aqui em cima, só existe energia potencial, mgh. Desceu, chegou no chão. Ele chega aqui, o bloco A tem velocidade. Só que aqui ele está no chão, ele não tem altura, então a energia mecânica final é estritamente cinética. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. M daqui, cortou com M daqui, multipliquei em cruz. V ao quadrado vezes 1, V ao quadrado, 2GH. 2, o G é 10 e a altura H é 5, está na figura. 2 vezes 10, 20, vezes 2, vezes 5, 100. Como V está ao quadrado, raiz de 100 é 10. Portanto, o bloco A chega aqui no chão com velocidade 10 metros por segundo, vai colidir com o bloco B que está parado, tá? Então, olha aqui, ó, colisão entre A e B é um sistema isolado, quantidade de movimento antes do choque igual quantidade de movimento depois. Antes, bloco A desceu a rampa, acabamos de calcular que ele chega lá embaixo com velocidade 10. Bloco B, parado, velocidade VB, 0. Depois do choque, bloco A tem uma velocidade que eu chamei de V' A, e o bloco B tem uma velocidade que eu chamei de V' B. Sistema isolado, Q antes igual a Q depois. Olha aqui, ó. Massa de A, velocidade de A, massa de B, velocidade de B. Tá aqui. MA, VA, MB, VB. Essa é a quantidade de movimento antes do choque. Depois do choque, MA, V' A, MB, V' B. Tá aqui, ó. Essa é a quantidade de movimento depois do choque. Massa de A, M. Ah, detalhe, né? Os dois blocos têm a mesma massa, como está dizendo no texto, os dois blocos são idênticos, então eles têm a mesma massa. Massa de A igual a massa de B, então eu chamei as duas massas de M, tá? Então, ó, massa de A, M, velocidade de A está na figura 10. Massa de B, M, velocidade de B, 0, porque ele está parado. Massa de A, M, velocidade de A, não sei, V' A. Massa de B, M, velocidade de B, V' B. Como aparece M em todos os termos, posso cortar o M. Aqui, M vezes 0 dá 0. Então, cortei o M, sobrou 10. Cortei o M, sobrou V' A. Cortei o M, sobrou V' B. Essa é a minha equação número 1. Uma equação, duas incógnitas, não consigo resolver, vou para o coeficiente de restituição. O que ele disse no texto? Que a colisão é perfeitamente elástica, então o E vale 1. Então, o E é 1. Se você botar 1 aqui e multiplicar em cruz, o que vai ficar? A velocidade de aproximação igual à velocidade de afastamento. O que é velocidade de aproximação? A se aproxima de B, então VA menos VB. Tá aqui, ó, VA menos VB. O A bateu no B, o B cai fora, então o B procura se afastar de A. Então é V'B menos V'A. Tá aqui, ó, V'B menos V'A. O VA é 10, o VB é 0, tá aqui na figura. V'B e V'A não temos. 10 menos 0 dá 10.
Então, V'B menos V'A é igual a 10, é minha equação número 2. A parte da física aqui acabou, agora é só matemática. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Eu vou somar ó, a equação 1 com a equação 2, tá? Então, eu copiei a equação número 1 aqui, ó. V'A mais V'B igual a 10. E copiei a equação número 2 aqui. Eu só coloquei o V'A na ordem, ó. Então, menos V'A mais V'B igual a 10. Soma as duas equações. V'A menos V'A, 0. V'B mais V'B, 2 V'B. 10 mais 10, 20. 20 dividido por 2, V'B igual a 10. Agora eu vou substituir o V'B 10 ou na equação 2 ou na equação 1, tanto faz. Vamos pegar 1, ó. Se eu botar 10 aqui, vou passar 10 para lá, 10 menos 10, V'A vai dar 0. Pessoal, vocês perceberam que após o choque, o que aconteceu? Ó, olha aqui. O A tinha velocidade 10, o B estava parado. Depois do choque, o que aconteceu? O V'A deu 0 e o V'B deu 10. Eles trocaram de velocidade. Portanto, a partir de agora, quando o problema disser para vocês que os dois corpos são idênticos, têm a mesma massa, e o choque for elástico, vocês nem precisam fazer todo esse raciocínio que eu fiz. Os corpos trocam de velocidade, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Quando vocês terminaram de fazer isso aqui, nesse exercício da VUNESP aqui, ó, nem precisava ter feito a página seguinte, por quê? Você achou a velocidade do B, você achou a velocidade do A, o A desceu a rampa, chegou aqui com velocidade 10. Na hora que eles batem um no outro, eles trocam de velocidade. Então, o B adquire a velocidade 10 e o A fica parado em repouso. Como ele pede a velocidade do B, o B adquire a mesma velocidade do A, que é 10, alternativa B. Eu só fiz tudo na página seguinte para mostrar isto para vocês, mas no vestibular vocês não precisariam fazer nada que eu fiz da página seguinte, ok? Isso só é válido quando os corpos são idênticos, tá? O bloco A e o bloco B, no caso, são exatamente iguais, têm a mesma massa, certo? E quando a colisão for elástica, beleza? Então, ó, coloquei essa observação aqui. Quando a colisão é elástica e as massas são iguais, os corpos trocam de velocidade. Então, tudo que está feito aqui nessa página, na verdade, não precisaria ter sido feito, ok? Para esse exercício. Número 2, ou melhor, 3, né, da Unifesp. Só um golinho de água, gente, rapidinho. Então, número 3 da Unifesp, a esferinha A, olha ela aqui, ela está fazendo isso, desliza em movimento circular sobre uma mesa horizontal sem atrito, presa a um pino fixo no centro da mesa por um fio ideal de comprimento 1 metro. Aqui está o comprimento, então ela executa aqui um movimento circular. A energia cinética dessa esfera é constante e igual a 4 joules. Em um ponto P é colocada em repouso uma segunda esfera B idêntica à primeira, de modo que ocorra uma colisão perfeitamente inelástica entre elas, conforme indica a figura. O que é inelástica? Quando a bolinha A bate na B, as duas grudam e passam a caminhar juntas. Na letra A, eu quero a intensidade da força de tração em newtons no fio antes da colisão. Então, quanto vale a força de tração aqui? Então, isso aqui é a matéria velha, ó. Força de tração no fio, a tração está apontando para o centro da trajetória. Lembra que eu sempre falava para vocês? Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Então, ó,
A tração é a própria força centrípeta. Tá aqui, ó. Tração igual a força centrípeta. Só que antes, o que eu fiz, ó? Eu não tenho nem a massa e nem a velocidade da bolinha, mas o problema me forneceu a energia cinética dela, que é 4. O que é energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia cinética é 4. Então, o 2 eu passei para lá multiplicando, então ficou 4 vezes 2, mv ao quadrado. Então, eu descobri que mv ao quadrado vale 8. Guardo isso. Tração é a força centrípeta. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Massa, velocidade ao quadrado, descobri aqui, ó, 8. E o raio da trajetória é o próprio comprimento do fio que ele deu no enunciado, vale 1. Então, 8 dividido por 1, eu achei que a tração no fio é igual a 8. Isso é a resposta do item A, ok? Na letra B, ele pede, determine a energia cinética em joule do sistema, formado pelas duas esferas juntas, imediatamente após a colisão entre elas. A colisão é inelástica, tá? Então, lembra que em qualquer colisão, há conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial e final são iguais. Então, inicial, antes de bater. A bolinha A está fazendo isso, ó, esse movimento circular, e tem uma velocidade que eu não conheço. Bolinha B parada, velocidade inicial da bolinha B é 0. A bolinha A estava aqui, ó, ela vem aqui, bate na bolinha B e ambas ficam circulando juntas. Então, ambas movimentam-se juntas com uma velocidade que eu chamei de velocidade final, VF. Vamos fazer agora, então, a conservação, a fórmula da energia cinética inicial e final. Então, vamos lá, o que é energia cinética final? Vamos lembrar que energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Vamos calcular a energia cinética final das duas bolinhas juntas, aqui, ó, juntas, tá? Então, energia cinética final é a massa das duas bolinhas, como elas são iguais, a massa das duas é m mais m, 2m. Então, aqui no lugar desse m, ó, 2m, já botei sobre 2. A velocidade final delas é velocidade final, VF. Só que a velocidade final, pelo princípio da quantidade de movimento Q antes igual a Q depois, vai dar V0 sobre 2, ok? Então, aqui eu tenho 2 cortou com 2, M, V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. A energia cinética inicial é a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2, e o problema disse que isto vale 4 joules. O que eu fiz? Energia cinética final dividido pela energia cinética inicial. Então, mv0 ao quadrado sobre 4, dividido pela energia cinética inicial, que seria isso aqui. Só que como é uma divisão de frações, coloquei o 2 em cima e o mv0 ao quadrado embaixo. Cortou, cortou, sobrou 1 sobre 2. Então, ó, multiplicando em cruz, energia cinética final vezes 2, 2 energia cinética final. E energia cinética inicial vezes 1, energia cinética inicial, passo 2 dividindo, aí a energia cinética inicial, que é 4 sobre 2, isto vai dar 2 joules. Exercício número 4, enunciado para as questões 4 e 5. Um bloco de 0,20 quilogramas, está aqui, está em repouso sobre um trilho liso, unidimensional. Eu tenho uma mola de constante elástica 60 Newton por metro, massa desprezível, está fixa ao bloco conforme a ilustração.
Um segundo bloco de massa 0,10, desculpa, e velocidade 0,30, sobre o mesmo trilho, atinge uma mola presa ao primeiro bloco numa colisão perfeitamente elástica. Exercício 4. Nessa colisão, após a mola se distender completamente, o bloco de massa 0,10 tem velocidade V1 e o de massa 0,20 tem velocidade V2. Ele quer os valores de V1 e V2 após a colisão. Então, nós temos aqui, ó, bloco A, tá aqui, copiei igualzinho, ó, massa 0,10, velocidade 0,30, tá aqui. E o bloco B em repouso, massa de B 0,20. Após a colisão, A e B têm velocidades que eu não conheço, V1 e V2. Conservação da quantidade de movimento final igual à inicial. Então, MAV1 mais MBV2, está aqui, ó. MAV1 mais MBV2. Quantidade de movimento inicial, MAV0, e esse daqui vai dar zero porque está em repouso, então só sobrou MAV0. Substituindo, MA010, V1 é V1, MB é 0,20, V2 é V2, MA é 0,10 e a velocidade V0, 0,30. 0,10. Ó, aqui eu fiz o seguinte, eu peguei todos os membros e dividi tudo por 0,10, ó. 0,10 dividido por 0,10 dá 1V1, V1. 0,20 dividido por 0,10 dá 2, 2V2. E 0,10 dividido por 0,10 sobra 1 vezes 0,30, 0,30. Essa é a minha equação número 1. Coeficiente de restituição. Como a colisão é perfeitamente elástica, o E é igual a 1. Se eu botar 1 aqui, a velocidade de aproximação e de afastamento vão ficar iguais. Velocidade de afastamento. O B se afasta de A, então V2 menos V1. Está aqui, V2 menos V1. E o A se aproxima do B, então 0,30 menos 0, 0,30. Essa é a minha equação número 2. Agora, nós vamos fazer igual ao problema anterior, somar a equação 1 com a equação 2. Ó, V1 menos V1 morreu. 2V2 mais V2, 3V2. 0,30 mais 0,30, 0,60. 0,60 dividido por 3, 0,20 ou 20 centímetros por segundo. Substituindo isso ou nessa, a gente encontra o V1 que vai dar menos 10 centímetros por segundo, o número 4, alternativa D de dado. Ainda com esse mesmo enunciado, exercício número 5. Durante a colisão, ele quer a máxima compressão da mola em centímetros. Note e adote, a compressão da mola será máxima quando os blocos A e B tiverem velocidades iguais. Então, cálculo da velocidade dos blocos quando a compressão for máxima. O que eu fiz? Quantidade de movimento final igual a inicial. Inicial, ó, desenhei os blocos novamente. O bloquinho A com velocidade 0,30 vai colidir com o bloco B que está parado. Final, os dois blocos grudam e caminham juntos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quantidade de movimento final, MA mais MB, vezes a velocidade que é V. Quantidade de movimento inicial, esse não tem porque está parado, então é a massa de A, velocidade de A. A massa de A, velocidade de A, 0,10 vezes 0,30. Aqui a massa dos dois, 0,20 mais 0,10, 0,30V. 0,10, 0,30 daqui, cortou com 0,30 daqui, já dá direto velocidade 0,10. Então, essa velocidade é 0,10. Conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial e final são iguais.
Energia mecânica inicial. Só o bloquinho A tem energia cinética, só ele tem velocidade. Então, a energia mecânica reduz-se em cinética. Então, é a massa de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2. Após a colisão, os dois adquirem velocidade juntos. Então, os dois têm energia cinética. Então, massa de A mais massa de B, velocidade de ambos ao quadrado sobre 2. Mas a mola fica exprimida, então tem a energia da mola também, energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Como todos os membros estão divididos por 2, corta o 2. Então, sobrou MA, VA ao quadrado. Massa de A, 0,10. Velocidade de A está aqui, ó, 0,30, que vai ao quadrado. Massa de A mais massa de B está aqui. Velocidade de A e B está aqui, ó, calculamos aqui 0,10 após o choque. Então, 0,10 ao quadrado. Constante da mola foi dada no texto 60 e o x, a deformação da mola, é o que nós vamos calcular. Agora é só continha. 0,30 ao quadrado vezes 0,10, 0,009. 0,10 ao quadrado vezes 0,30, 0,003. E aqui 60x ao quadrado. Esse 003 passa para lá subtraindo, fica 0,006, que dividido por 60 dá 0,0001. Andei com a vírgula para a direita, 1, 2, 3, 4, 10 a menos 4. Como aqui está ao quadrado, raiz quadrada de 10 a menos 4, divido o expoente por 2, sobra menos 2. 10 a menos 2 é 0,01 metro ou 1 centímetro. Então, a deformação da mola, 1 centímetro, alternativa D de dado. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.